Estamos a partir de agora falando de CIMEX, estamos falando de orientação aos associados e ao mercado sobre, na prática, sobre RH, sobre recursos humanos, sobre o passivo, muitas vezes que as empresas adquirem, às vezes por gestão, às vezes por problema de mercado, às vezes pela complexidade desse processo. Eu, particularmente, a gente vem falando isso há muito tempo, hoje abrir uma empresa e dependendo do segmento, a complexidade é tão grande que é difícil até comentar sobre isso, da importância do setor de RH dentro das empresas e o que envolve, inclusive, dependendo de uma gestão não tão eficiente, inviabilizando o próprio negócio, né, Getúlio? Exatamente. Hoje, eu te diria, isso não faz muito tempo que começou essa onda, né? A gestão hoje mais importante dentro de uma empresa é o RH. A dificuldade em conseguir mão de obra tem à vontade na cidade, são pessoas capacitadas e principalmente pessoas dotadas de princípios, né? Porque hoje o passivo trabalhista que se forma é em cima de pessoas, primeiro da burocracia existente no Brasil, que é extremamente complicada, dia a dia sai uma norma nova, uma lei nova, e o desconhecimento, né? E principalmente hoje quem se candidata, trabalha numa empresa, essa juventude que vem entrando agora, são muito espertos, né? E uma maneira rápida de conseguir trabalho hoje, renda e dinheiro extra é usando a lei, né? Usando a lei, as empresas não estão preparadas, não têm nem ideia do que é um passivo trabalhista, né? Em função dessa burocracia e complexidade. E é uma maneira fácil de qualquer pessoa de má índole fazer dinheiro rápido sem ir ao banco. É usar seu fundo de garantia, 13º e justiça, né? É a saída para todos, né? Justiça, muitas vezes até provar, isso vai longe e é um furo. Muitas vezes ele precisaria 15, 20 anos para juntar o que ele consegue em 7, 8 meses de trabalho em função dessa complexidade que é a lei trabalhista brasileira. A coisa mais corporativa, né? Porque todo mundo faz lei porque a maioria não paga, né? É fácil tu criar no papel, lançar para o mercado e depois quem está aí gerando emprego e bancando as empresas tem que arcar com ônus que muitas vezes, e a grande maioria, não tem. E fica aquilo discutindo na justiça, entrando com recurso, um dia vai ter que pagar e muitas vezes a empresa não ganha para pagar esse passivo. Né? Hoje, cada vez mais, com essa competitividade internacional apertada, as margens estão reduzindo, né? Nós temos sorte que aqui em Caxias as empresas não fecham, tem muitas em dificuldade, a gente tem tentado apagar esse incêndio toda semana aqui, mas são empresas que estão indo, mas com margem muito pequena, e qualquer baque desse realmente pode comprometer o futuro da empresa, né? Infelizmente, quem faz as leis não tem a mínima ideia o que é conseguir dinheiro, né? O sacrifício de arrumar o dinheiro no final do mês, pagar uma folha, pagar seus compromissos, impostos cada vez mais altos, quase 40% do PIB hoje é imposto, né? E o governo, que é o maior sócio da empresa, não quer saber, né? Atrasou um dia, a paulada é grande, né? Ou até da cadeia, né? Dependendo do tipo de imposto, né? Então, isso é bom, o CIMEX com essa iniciativa, trazer o Pastore. O doutor Pastore, ele é uma pessoa com grande conhecimento, ele é um consultor da CNI, então ele sabe o que diz, sabe o que faz e está por dentro, né? Ele está no dia a dia, convive com as pessoas que fazem a lei. Infelizmente, quem faz a lei, como eu disse antes, não tem o mínimo conhecimento do que é o sacrifício do empresário hoje, né? Hoje a gente mata um leão 2 vezes por dia, né? O mesmo leão volta, vamos dar uma paulada nele, né? Porque a gente tem que sobreviver também. Quem tem orgulho, ainda mais aqui em Caxias, que cada 14 pessoas um CNPJ ativo, a gente sabe o que é a dificuldade de empreender hoje nesse Brasil, né? E a gente não quer perder isso. Ainda temos orgulho de gerar emprego, mesmo sendo uma coisa que nos penalize no futuro, né? É a cidade, nós temos que conviver com ela, né? Agora a gente está falando aqui, o Getúlio é um cara internacional, a gente sabe do trabalho que ele faz com a própria Perfiline e aqui como presidente do próprio CIMEX, e ir para o mundo competir com a carga, com a complexidade disso e a penalização de quem produz. Eu fico impressionado porque tu abre um negócio e parece que tu vira um meio bandido no processo. Qualquer coisa que acontece, às vezes independente, porque eu não conheço patrão que queira que o empregado se acidente, que ele não venha trabalhar, que ele não produza, que é outro crime nosso, que nós temos uma produção pequena para competir com o mundo, e a gente está pagando um salário em encargos como se fosse primeiro mundo, né? E recebendo uma produtividade
produtividade bem pequena. Essa é uma equação que eu não sei como vai se resolver a curto prazo, que é ter a produtividade adequada ao salário que se paga hoje na região. Nós gostaríamos de pagar muito mais, desde que tivéssemos uma competitividade equivalente à Europa, ou próximo dela, ou à Coreia do Sul, né? São países que estão, alguns países que se destacam hoje no mundo, é o caso do México também, né? E isso, infelizmente, não estão enxergando. Isso está nos empurrando para um buraco muito grande, né? Nós temos que produzir cada vez mais com menos, né? E o que nós dispomos aqui no momento são essa mão de obra, que para nós realmente é uma mão de obra muito boa, mas, infelizmente, histórico, a nossa produtividade é muito baixa. Nós temos aqui, hoje, em Caxias, 1/5 da produtividade americana, né? 1/8 da produtividade de um coreano. E nós competimos com eles. São países que estão voltando de uma crise muito grande, com uma força muito maior em cima de competitividade, né? Até porque vem com educação, vem com formação, eles vêm com algumas coisas que nós estamos falando há 50, 60 anos e não fizemos nada a respeito, né? E tem o que sobra para nós são mercados ainda bem distantes, temos que ir lá conquistar. Ainda mercados que estão na base da pirâmide, né, onde a tecnologia que se oferece pelo Brasil ainda satisfaz. Os grandes, como os alemães, franceses, italianos, americanos, coreanos, ainda não foram, né? São os países africanos, os nossos países da América Latina. Mas no momento que eles descobriram esses países, que ali hoje está o grande nicho de mercado, que está crescendo, o mundo olha para eles, nós vamos ter dificuldade de novo, né? Agora, para isso também precisamos abrir os olhos, ter coragem e arriscar, ir para cima desses mercados. Isso eu tenho feito em nome do Cimex, eu gosto de fazer isso, é descobrir mercados, né? E tem mercados disponíveis. Olho para o Brasil assim, com grande carinho, até com uma certa admiração pelos nossos índices de qualidade, mas não competitividade, né? Então, por alguns meses ou anos, a gente seria feliz nesses mercados. Eu estou experimentando isso agora, são países da África que muitos desconhecem, mas tem dinheiro, tem ouro, diamante e petróleo, né? E um povo precisando. Então, tem que tirar o traseiro da cadeira e a luta, né? Agora, precisamos também equipar nossas empresas com gente, máquinas, que custa caro hoje. O Brasil não cresceu em 2012 por falta de investimento, né? Só que hoje custa caro, então nós temos que contar com as pessoas, né? E para pagar mais, eu acho que merecem mais, temos que vender mais também, né? Produzir mais. Isso. Nós vamos falar muito sobre isso, que é um assunto permanente, que é a sobrevivência das nossas empresas na prática. O que a gente está falando aqui não é retórica. Eu sempre digo, quando os caras acham que é bom, tinha que pegar uns ministros desse, uns deputados, uns juízes, aí, negócio, botar uma empresa para trabalhar aqui fora para ver como é que é. Que quando bate o saláriozinho no dia 30, cai na conta, é fácil. Agora, quando tiver que pagar a conta no dia a dia, com a área ambiental, trabalhista, fiscal, a visão, eu acho que uma das culpas é do empresário mesmo. Ele fica quieto, apanha quieto, e está na hora dele se queixar, porque os caras tomam uma decisão, aplicam as multas, ninguém fala nada, apanha quieto, paga e continua trabalhando. Está na hora de mudar, e esse trabalho, essa informação que nós estamos tendo aqui, Getúlio, que é uma coisa importante, é informar o empresário, orientar ele para que ele comece a mostrar que ele é importante no processo da sustentabilidade da própria cidade, da própria região, do próprio país, né? Eu acho que é a nossa obrigação trazer esse conhecimento, trazer essa informação para o empresário, independente do nível, pequeno, médio, grande, ele tem que saber disso, até para o risco futuro, né? Daqui a pouco é os bens dele que estão em risco, infelizmente hoje uma limitada é os bens do patrão que está ali, né? Não é o bem do empregado que não está interessado. Então, essa é a função do Cimex, manter o empresariado orientado, né? Agora, se ele não aplicar, nós também não podemos ir lá e forçar, né? Nós não temos o poder de polícia ou de fiscalização, e sim de informar, né? Getúlio Fonseca, presidente do Cimex, aqui orientando. Hoje está aí o pastor aí falando sobre esse passivo do RH, do trabalhista. É um processo complicado, não é para qualquer um, parece que a lei é criada para criar depois da vírgula, tu não sabe o que é, toma decisão, portarias, leis novas, é uma coisa para maluco, né? Mas, lembrando aqui, o pastor comentou comigo agora na entrevista também, os caras lá estão decidindo leis porque não tem, o empresário não reage, apanha, paga e fica quieto. Está na hora de começar a fazer esse trabalho, e o Cimex vem orientando a partir de agora, cada vez mais, para que o empresário entenda que esse passivo trabalhista, às vezes, pode inviabilizar as empresas aí na frente.
Gente com qualidade faz um mercado empresarial e uma comunidade melhor.